Hoje à noite nós vamos estudar um pouquinho sobre a divindade, ou a Santíssima Trindade. Esse tema é muito importante e ganhou uma importância maior de alguns anos para cá. Porque algumas pessoas sinceras, pessoas queridas, têm dúvidas em relação a esse assunto. Já disse em aulas anteriores que eu tenho bons amigos que pensam de forma diferente. Eu tenho um bom amigo que é ateu. Uma pessoa querida, uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa, mas que infelizmente não crê que existe um Deus. Eu tenho parentes que são espíritas. Eu não concordo de maneira alguma com a doutrina espírita. Mas eu amo esses meus parentes e respeito o ponto de vista deles, embora não concorde. Eu tenho vários amigos, especialmente nos Estados Unidos, que são perfeccionistas. Ou seja, eles creem que podem viver uma vida completamente sem pecado aqui na terra. Eu não creio nisso, mas eu respeito o ponto de vista deles. Os amo e convivemos juntos. Eu tenho bons amigos que não creem na Trindade. Eu os amo, eu os respeito, embora não concorde com o ponto de vista deles. Então, nessa noite, nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto. A divindade ou a Santíssima Trindade. Antes de apresentar aqui vários versículos bíblicos, que obviamente é o mais importante para o nosso estudo, eu quero, como introdução, dizer algumas poucas palavras em relação a esse assunto. O primeiro erro que a maioria das pessoas comete em relação a esse assunto é tentar explicar o que a Bíblia não explica. Tanto as pessoas que defendem a Trindade, quanto aquelas que não creem na Trindade, ambos os lados, os que creem na Trindade e os que não creem na Trindade, cometem um erro. Qual é o erro? Tentar explicar o que a própria Bíblia não explica. Disse na primeira aula que o que nós estudamos nesse seminário e o que na verdade estudamos em teologia não é a essência divina, não é a essência de Deus. O que estudamos em teologia e o que estudamos nesse seminário é a revelação de Deus, especialmente através da sua palavra. Então a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, é apresentada na palavra de Deus, mas não é explicada nos mínimos detalhes. Eu tenho ouvido a seguinte frase: ah, pastor Mota, eu creio que nós só vamos entender essa questão da divindade, da Trindade no céu. Só vamos entender nos mínimos detalhes quando estivermos no céu. Eu não concordo com isso. Eu creio que nem no céu nós vamos entender. Por quê? O dia que eu puder explicar a Deus na sua essência, o dia que eu puder explicar a Deus nos mínimos detalhes, eu serei o quê? Igual ou superior a Deus. Isso nunca vai acontecer. Deus é incognoscível, Ele não pode ser conhecido. Mas Ele se revela. E Ele revelou especialmente através da sua palavra o essencial para a nossa salvação. Há outros mistérios que eu também não entendo e que estão na Bíblia. E eu simplesmente aceito pela fé. Quer alguns exemplos? Você pergunte para uma pessoa que não crê na Trindade se ela crê que Deus é imortal, que Deus é eterno, que antes que existisse o tempo, Deus existia. A pessoa vai responder o quê? Sim ou não? Sim. Mas como é que você pode explicar que existe um ser que nunca teve princípio? Cabe na tua mente isso? É racional para você? Não é. Mas o fato é o seguinte, queridos: Deus é eterno. A Bíblia revela isso ou não? Explica nos mínimos detalhes, sim ou não? Não. Há outros mistérios que eu não entendo. Por exemplo, o mistério da iniquidade. A Bíblia fala sobre a origem do mal, mas não explica em detalhes como foi que o mal se originou no coração de Lúcifer no céu. Há o mistério da piedade. Como é que Deus pôde amar a você e a mim a tal ponto
de enviar seu filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Eu não consigo entender, é um mistério para mim. Como é que um ser perfeito pode me amar tanto? A única pessoa que conhece o Roberto Mota, nos mínimos detalhes, é Deus. E ele ainda assim me ama. Eu até posso entender que a minha esposa me ame, que os meus filhos me amem. Eu tenho bons amigos aqui que creio que me respeitam e me amam. Só que nenhuma dessas pessoas me conhece a fundo, me conhece nos mínimos detalhes. Não sabem as teias de aranha que há no meu coração, e há algumas, os cantinhos sujos, os pecados acariciados. Agora, Deus conhece o Roberto Mota nos mínimos detalhes e ainda assim me ama. Como é que um ser perfeito pode amar um miserável pecador como eu? Eu não consigo entender, mas eu aceito pela sua palavra, aceito pela fé. Segundo ponto. Algumas pessoas argumentam que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Isso é verdade, a palavra Trindade realmente não aparece na Bíblia. Agora eu pergunto, Deus é onisciente, sim ou não? Ele sabe todas as coisas? Mas a palavra onisciente não aparece na Bíblia. Deus é onipresente, sim ou não? Está em todos os lugares ao mesmo tempo? Está presente aqui agora? Sim. Só que a palavra onipresente também não aparece na Bíblia. Haverá uma ascensão do justo, sim ou não? Mas a palavra ascensão não aparece na Bíblia. Estudamos ontem à noite a respeito do milênio. É uma doutrina bíblica ou não? Sim, mas a palavra milênio não aparece na Bíblia. Mas o período de 1000 anos, sim. A palavra teocracia não aparece na Bíblia. E há várias outras palavras, a lista é enorme, de doutrinas bíblicas, de ensinamentos bíblicos, que estão claramente expressos na sua palavra, mas não há o quê? O termo técnico ali. Então, o simples fato da palavra Trindade não estar na Bíblia, não quer dizer que a ideia não esteja. Porque há várias outras ideias, cujo termo técnico também não está na Bíblia, mas que nós o quê? Aceitamos. Terceiro ponto interessante. Há algumas pessoas que dizem que nós não podemos aceitar essa doutrina, simplesmente porque é uma doutrina católica. E que a Igreja Católica Apostólica Romana teria inventado essa doutrina. Vejam bem, queridos. Ao estudarmos a história, e as pessoas que escrevem contra a Trindade, normalmente se esquecem, não é, de analisar a história como um todo. E só pegam os pontos que interessam. Mas nós sabemos que ao longo da história, a igreja cristã creu em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Agora, o simples fato da igreja católica ensinar, isso não quer dizer que está errado. Por exemplo, você crê que o Senhor Jesus nasceu da Virgem Maria? Sim ou não? Os católicos também creem. Os católicos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Creem. Podem não crer que é a única regra de fé e prática, mas eles creem. Os católicos creem que haverá um juízo final? Nós também. Os católicos creem que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário é vicário, que perdoa os nossos pecados e purifica a nossa vida? Sim. E a lista é enorme. Há muitas doutrinas que nós temos em comum com católicos, com batistas, com presbiterianos, com metodistas, com pentecostais. Então, o simples fato de uma outra denominação ensinar a mesma coisa, isso não quer dizer que está errado. Então, esse argumento, a Igreja Católica ensina logo errado, é um argumento fraco. Porque há muitas outras coisas que a Igreja Católica ensina, que nós também ensinamos, e os antitrinitarianos também ensinam. Um outro ponto importante. Dizem que os cristãos copiaram do paganismo a doutrina da Trindade. E se você acessar a internet, você pode até achar ali imagens, né, de falsos deuses com 3 cabeças, e falam sobre o hinduísmo, falam sobre as religiões egípcias. Agora vejam só, quem foi que copiou de quem? Os cristãos que copiaram essa ideia de um único Deus e 3 pessoas? Ou os pagãos que pegaram a ideia e deturparam? Vou dar alguns exemplos. A maioria esmagadora das igrejas pagãs, ou das religiões pagãs, melhor dizendo, creem que houve um dilúvio universal.
Entenderam? A maioria esmagadora, talvez todas as religiões pagãs, ensinam, e tribos na América do Norte ensinavam isso, tribos aqui na América do Sul ensinam isso, tribos na África dizem que houve um dilúvio universal. Então, mesmo no seio do paganismo, há a ideia de que houve um dilúvio universal. Nós copiamos isso do paganismo? A Bíblia não é clara? Não houve um dilúvio universal? Sim. Só que as religiões pagãs pegaram a ideia e deturparam. Aliás, até a ideia de que 8 pessoas entraram num barco é muito comum em várias religiões pagãs. Quem foi que criou o sistema de sacrifícios para a remissão de pecados? Quem criou? Deus aonde? No jardim do Éden. O altar de holocausto. Agora eu pergunto, ao longo da história das religiões, os altares e holocaustos foram usados mais para adorar o Deus verdadeiro ou foram usados mais no paganismo? Então Satanás pegou uma ideia divina e deturpou. Então esse argumento que as religiões pagãs falam num Deus em 3 cabeças e usar isso como argumento contra a Trindade é muito fraquinho. Porque há muitas outras coisas que os pagãos também ensinam. Por quê? Copiaram da verdade bíblica ou copiaram do Deus verdadeiro e deturparam. Mas insisto, o maior problema é tentar explicar em detalhes o que a própria Bíblia não explica. A Trindade é um mistério revelado, mas não é explicado nos mínimos detalhes. Eu disse que a palavra mistério na Bíblia, mysterion em grego, é algo que o homem não poderia entender por si mesmo, mas Deus o quê? Revelou. Não explica nos mínimos detalhes, mas revelou. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos sobre o assunto. Os 2 primeiros, Mateus 3, os versículos 16 e 17, e Mateus 28 e 19. Eu não coloquei aqui, obviamente, todos os textos, porque teremos que ficar aqui pelo menos uma semana ou 2. Mas algumas pessoas que não creem na Trindade, pegam, por exemplo, o texto de Mateus 28 e 19, e dizem que esse texto não está nos originais, nos melhores originais. Simplesmente dizem isso, mas não citam a fonte nenhuma. Os anciãos que estiveram no nosso encontro de anciãos no NASP, viram, não é, numa das aulas do professor Siqueira, que a grande maioria dos manuscritos antigos trazem o que? A fórmula batismal do jeito que nós conhecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que as pessoas que atacam a Trindade se esquecem que não são só esses 2 textos. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aparecem em conjunto em 60 versículos bíblicos. Apenas Mateus 3, 16 e 17, e Mateus 28 e 19. 60 versículos bíblicos trazem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou citar apenas alguns aqui essa noite. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. Vejam bem, queridos. Nós não cremos no Deus pomba. Eu não creio que a pessoa do Espírito Santo seja uma pomba. Por algum motivo especial, e alguns querem dizer que a pomba representa a paz, e há outras ideias por aí. O fato é o seguinte: por algum motivo especial, a pessoa do Espírito Santo revelou-se, por ocasião do batismo de Jesus, na forma o quê? De uma pomba. Agora vejam, pessoas que não creem na Trindade usam alguns argumentos diferentes. Aliás, não é simplesmente não crer na Trindade. Há vários pensamentos diferentes. Algumas pessoas pensam o seguinte: que existe um único Deus, uma única pessoa, e que essa pessoa, de uma forma didática, se apresenta de 3 maneiras diferentes. Então, é uma única pessoa. É o que ensinam por aí, alguns grupos. Deus é único. Eu também creio. Eu creio que Deus é único. Deus é um. E de uma forma sobrenatural, ao mesmo tempo, ele é 3 pessoas. Agora, outros ensinam assim: não, Deus é apenas um. E de uma forma didática, ele se revela de 3 maneiras diferentes.
de 3 formas diferentes. Se isso fosse verdade, Jesus então orava para ele mesmo. Quando Jesus orava, ele fazia um teatrinho. Ele estava batendo papo com ele mesmo, só fingia que estava conversando com o Pai. É claro que quando Jesus conversava com o Pai, falava com uma outra pessoa. E é impossível, queridos, ler o texto de Mateus 3 e não enxergar 3 seres distintos aqui. O Senhor Jesus está na água. Ele vê o Espírito Santo descendo em forma corpórea como pomba. Há um outro grupo de pessoas que dizem que há apenas duas pessoas na divindade. O Pai e o Filho. Não creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Creem que há o Pai e o Filho. E que o Espírito Santo seria apenas uma força imanente, uma força que uniria o Pai e o Filho. Outros até dizem que o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa. Se Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, então por ocasião do batismo, Jesus ungiu-se a si mesmo. Pior do que isso, se o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa, Jesus engravidou a própria mãe. Porque Maria concebeu da parte do Espírito Santo. Se Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, Jesus é pai dele mesmo. É impossível, queridos, ler o texto de Mateus 3 aqui e não enxergar 3 seres distintos. Jesus na água, o Espírito Santo descendo em forma corpórea e ungindo a Jesus, e o Pai do céu dizendo, o Pai lá no céu dizendo, eis meu filho amado em quem me comprazo. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas aqui. Nessa questão, que alguns ainda argumentam que Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus para o deserto, logo após o seu batismo. Para que lá ele fosse o quê? Tentado. Então Jesus conduziu a si mesmo para o deserto. Há ainda um outro grupo que crê na pessoa do Pai, crê na pessoa do Filho, e dizem que o Espírito Santo seria então um anjo. E que esse anjo no céu, a terceira pessoa ali, esse anjo seria Lúcifer. Depois da rebelião de Lúcifer, o Senhor Deus teria colocado Gabriel no lugar. Então, essas pessoas que creem no Deus Pai, no Deus Filho, e que a terceira pessoa seria um anjo, e que seria Lúcifer, depois Lúcifer foi expulso do céu, e no lugar de Lúcifer, Deus colocou Gabriel como a terceira pessoa. Essas pessoas que pensam assim, elas colocam Lúcifer onde ele sempre quis estar, no trono com a Trindade. O que o diabo sempre quis fazer, alguns estão fazendo agora, colocando Lúcifer como a terceira pessoa. O que é um tremendo absurdo, queridos. A Bíblia é muito clara. 3 pessoas aqui por ocasião do batismo de Jesus. Eu disse que há mais de 60 textos, vou mostrar mais apenas alguns aqui. Ou apenas mais alguns. A graça do Senhor Jesus Cristo, está aí o nome de quem? Do Filho. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. As 3 pessoas, e numa ordem distinta. O que eu vou dizer agora pode causar estranheza para alguns. Eu até acho que essa questão de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, nós caímos naquele erro de tentar explicar o que a Bíblia não explica. Porque nos próprios versículos bíblicos, as 3 pessoas aparecem em forma alternada. Veja aqui no texto, quem aparece primeiro? Jesus. Quem é a segunda pessoa que aparece no texto? Deus o Pai. Quem é a terceira? O Espírito Santo. Veja o outro texto. 1 Pedro 1, o versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. É o primeiro nome aqui. Em santificação do Espírito. É o segundo nome. Para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz não seja multiplicada. De novo as 3 pessoas, numa ordem o quê? Alternada. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É a primeira pessoa que aparece aqui.
Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, o capítulo 1, só pode ser capítulo 1, só tem um capítulo, os versículos 20 e 21. De novo os 3 nomes, numa ordem o quê? Alternada. 60 versículos bíblicos trazem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no mesmo patamar, e muitas vezes em ordem alternada. Às vezes aparece primeiro o nome do Pai, depois do Filho, depois do Espírito Santo. Às vezes aparece o nome do Filho primeiro, depois do Pai, depois do Espírito Santo. Às vezes aparece o nome do Espírito Santo primeiro, depois do Filho, depois do Pai. Então, as 3 pessoas estão no mesmo patamar. 60 versículos bíblicos trazem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você lê Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22 e Gênesis 11, 6 a 7, são 3 textos muito conhecidos. A palavra ali para Deus é Elohim. Em Gênesis 1, 26, o Senhor Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então vejam, disse Deus, disse Elohim, disse Deus, singular, façamos o homem à nossa imagem, plural. Gênesis 3, 22, disse Deus, singular, disse Elohim, o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 11, os versículos 6 e 7, disse Elohim, disse Deus, no singular, disse Deus, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, a história da torre de Babel. Então, um dos nomes para Deus na Bíblia, Elohim, é um nome que só pode ser usado na forma plural. Disse Deus, singular, façamos o homem conforme a nossa imagem. Nossa de quem, queridos? O homem tornou-se como um de nós. Nós quem? Deus estava batendo papo com o anjo? Vinde, desçamos ali, confundamos o que é a sua linguagem. Esse diálogo era feito entre quem, queridos? Entre Deus e os anjos? Obviamente não. Deuteronômio 6, o versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Elohim, Errad Adonai. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Esse é um dos textos prediletos de um grupo de pessoas muito amadas, muito queridas, pessoas sinceras, que creem que Deus é uma única pessoa. Usam esse texto. Agora vejam bem. A palavra aqui, errado, único, não tem a ideia que os antitrinitarianos tentam passar. Na língua hebraica, há 2 palavras para determinar o que? Unidade. Errad e Yahid. A palavra errad é usada para o que, queridos? Para uma unidade composta. Ah, pastor, esse negócio de unidade composta, vejam, é uma peculiaridade da língua o quê? Hebraica. Querem um exemplo? A palavra saudade, por exemplo, a ideia de saudade é pertinente a todos os povos e línguas. Mas a palavra que expressa saudade só existe em quê? Em português. A palavra que expressa saudade, não existe tradução para nenhum outro idioma. Como é que você traduz saudade para o inglês, para o espanhol, para o russo, para o chinês? Não há tradução. Então, em hebraico, a palavra errad, é sido echad, mas se pronuncia errad, significa uma unidade composta, e tem que ser mais do que 2. Há uma unidade absoluta, Yahid. Há uma outra palavra, quando são 2 pessoas, o dual. E a outra palavra, errad, quando são mais do que 2 pessoas. O texto aqui é o seguinte: Shema Israel, Adonai Elohim, Errad Adonai. A palavra Errad significa o quê? Uma unidade composta. Vamos ver na Bíblia
pelo menos 2 textos onde a palavra errade aparece. Gênesis 2, 24. Portanto, o homem, o varão, deixará o quê? O seu pai e a sua mãe. E apegar-se-á ou se unirá à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Qual a palavra aqui para uma só carne? Hein? Uma só carne. É a palavra errada. São 2 pessoas que formam uma unidade composta. Outro texto. Ao decifrar os sonhos de Faraó. O Faraó teve quantos sonhos, queridos? Vocês conhecem a história bíblica? 2 sonhos. Só que José disse que os 2 sonhos eram um. Que palavra ele usou? Errado. Eram 2 sonhos. Em Gênesis 41, 25, José disse: o sonho de Faraó é um só. Errado. Um só. Eram 2. Mas ele disse que era apenas o quê? Um. Entenderam? A palavra errado significa o quê? Uma unidade composta. Eu poderia colocar dezenas e dezenas de textos bíblicos agora. O tempo não permite. Mas eu recomendo, queridos, que além de acessar a internet, você leia o livro Trindade, da Casa Publicadora Brasileira. Que você leia o livro Nisto Cremos. Que você leia o livro Parousia, ou a revista Parousia. São 2 revistas que tratam sobre a Trindade. E não fique apenas com informações de internet. A internet é muito boa, não é? Pode ser usada para o bem ou para o mal. E cultura de internet muitas vezes é cultura inútil. Então vá a bons comentários bíblicos. Pegue os textos no original, no grego, no hebraico. Eu vou dizer uma coisa com todo respeito, queridos. Com todo respeito. Até comentava com o pastor Calado quando vinha para cá. Se eu mencionaria esse fato ou não. Uma pessoa me deu algumas folhas, tentando argumentar contra a Trindade. E tentava explicar algumas coisas em grego e hebraico. Só que nas primeiras 3 linhas, a pessoa cometeu 3 erros crassos de português. Como é que uma pessoa que não sabe nem escrever português vai me ensinar grego e hebraico? A pessoa que não tem a mínima noção do que estão falando. Simplesmente ouviram de alguém por aí, ou pegaram na internet e escreve como se fossem doutores do assunto. E há um outro ponto importante em relação a esse tema, queridos. Pode parecer meio ofensivo o que eu vou dizer, mas é a pura verdade. E isso vale para qualquer questão. Num treinamento com a liderança da igreja, eu apresentei esse assunto. Vou repetir agora. Algumas poucas pessoas ouviram, agora todos ouvirão. Vocês sabem o que é a doutrina do louco? Eu vou explicar como é que funciona a doutrina do louco. O louco trabalha assim. Certa vez, numa pequena cidade por aí, um camarada totalmente desequilibrado mentalmente foi a uma loja de artigos esportivos e comprou um jogo de arco e flechas. Não esses de plástico, de borrachinha, não, de verdade. E sumiu. Sumiu pela cidade. Quando a cidade soube, quando as pessoas da cidade souberam do que havia acontecido, ficaram furiosas com o dono da loja. Foram falar com o indivíduo. Olha, como é que você vende uma arma, não é? Como é que você vende arco e flechas para um camarada que não tem a mínima noção do que está fazendo? Ou do que pode fazer? O fato é que o louco sumiu. Aí foram procurar o louco, procura, não acha. Depois de muito procurar, entraram no bosque. Bom, de repente o louco está no bosque. Entraram no bosque. Ao entrarem no bosque, qual foi a surpresa que eles tiveram? Eles viram várias árvores com alvos pintados. Em cada alvo, uma flecha bem no meio. Aí pensaram entre si, né? Olha só, fomos injustos com o louco. Olha, ele não erra uma flechada, o camarada é bom mesmo. Nisso estão andando pelo bosque e encontraram o louco. Aí foram pedir desculpas para ele. Olha, por favor, você nos desculpe. Estávamos preocupados, pensando que você podia ferir alguém, até matar alguém. Mas você é bom mesmo, não erra uma flechada. Você deveria ir para as Olimpíadas, você seria medalhista olímpico, medalhista de ouro inclusive.
Alguém te treinou, alguém te ensinou. Como é que você é tão bom com arco e flecha? Você não erra uma flechada. O louco explicou. Olha, é simples. Como é que você não erra? Ele disse, é simples. Eu solto a flecha primeiro. Depois eu vou lá e pinto o alvo. Eu solto a flecha primeiro. Depois eu vou lá e pinto o alvo. O que acontece com a teologia dos loucos? Isso vale para qualquer assunto bíblico, viu, queridos? A pessoa já tem o ponto de vista formado. Ela já pensa daquela maneira. Você pode mostrar 300 versículos bíblicos que provam o contrário, a pessoa não muda. É por isso que eu não gosto de entrar em debates. Entrei apenas há poucos meses atrás, daqui a pouco eu vou relatar o resultado do debate. Por que eu não gosto muito de debates? Porque a pessoa simplesmente já tem o ponto de vista formado. Então ela vai até a Bíblia e encontra alguns versículos que aparentemente o quê? Apoiam o seu ponto de vista. Vai achar ou não? Ontem nós falamos sobre o estado do homem na morte. Quantos versículos eu apresentei ontem? 101. Quando os especialistas dizem que no estudo bíblico eu devo apresentar 12 ou 15, no máximo. Apresentei 101. Agora eu pergunto. Eu posso encontrar alguns versículos na Bíblia, até citei alguns ontem, que dão a impressão que a alma é imortal, sim ou não? Eu posso montar um estudo bíblico adulterado, com meia dúzia de versículos que aparentemente dizem que a alma é imortal? Sim. 400 versículos bíblicos mandam guardar a lei do sábado. Agora, há alguns textos que aparentemente dizem que eu não devo mais guardar o sábado? Sim. Eu posso montar um estudo bíblico, pegando alguns textos fora do contexto, e tentar provar que eu não devo mais guardar o sábado? Sim. Isso vale para qualquer doutrina. Qual deveria ser a reação de uma pessoa sincera? Se o Roberto Mota for uma pessoa sincera, o que o Roberto Mota deveria fazer? Estudar a Bíblia. Para encontrar na Bíblia o que é a verdade. Não partir de um ponto de vista já definido e depois ir para a Bíblia para tentar encontrar versículos que aparentemente defendem o meu ponto de vista. Pior ainda no adventista é que muitos fazem a mesma coisa com os escritos de uma autora chamada Ellen White. A pessoa já tem o ponto de vista formado. Então vai até Ellen White para ver se encontra alguma frase que defenda o seu ponto de vista. Vai achar ou não? Vai. Quando na verdade eu deveria ler os livros e entender o que? Todo o contexto. Eu poderia mostrar vários slides com vários versículos agora. Vou mostrar alguns poucos. Para mostrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm as mesmas características. Veja alguns poucos exemplos. 1 Coríntios 3,17 diz que nós somos templos de Deus. 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templos do Espírito Santo. E Gálatas 2,20 diz que nós somos morada de Cristo. Entenderam? O meu corpo é ao mesmo tempo morada do Pai, morada do Filho e morada do Espírito Santo. Quem é que nos dá a vida eterna? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Hein? A Bíblia diz que são os três. A Bíblia diz que o Pai é que me dá a vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo me dá a vida. E a Bíblia diz que Jesus me dá a vida. Aí estão os textos. 1 João 5,11, Gálatas 6,8 e João 10:28. Imagine a cena do trono divino. Os textos são Apocalipse 22:1 e Apocalipse 7:17. Apocalipse 22:1 diz que o rio da vida sai do trono de quem? Hein? De Deus e do Cordeiro. Acompanhe o raciocínio. O rio da vida sai do trono, não dos tronos, do trono de Deus e do Cordeiro. É, pastor, mas por que não diz então do trono de Deus, do Cordeiro e do Espírito Santo? Agora vejam, o texto de Apocalipse 7:17. O texto diz que o Cordeiro está no centro do trono. Salmo 110, por exemplo, versículos 1 e 5,
dizem que o Messias está assentado à destra de Deus. Ora, do trono de Deus e do Cordeiro sai o rio da vida. O próprio apóstolo João, em Apocalipse 7, diz que Jesus está assentado no centro do trono. Se Deus o Pai está no trono, quem está à direita do Pai? Hein? O Cordeiro, Jesus, que está no centro do trono. Obviamente, queridos, tem que ter uma outra pessoa do outro lado. Eu vou usar um termo agora, estão até gravando a palestra, vão distribuir depois a palestra para as pessoas por aí. Alguns podem ficar escandalizados, mas entenda o raciocínio. Se o Pai está aqui e Jesus está no centro, há duas hipóteses. Ou Jesus é um tremendo num folgado, que está com todo o restante do turno para ele, ou tem uma outra pessoa ao seu lado. Só pode ser que pessoa, queridos? Raciocínio simples e claro dentro da palavra de Deus. Isaías 6, os versículos 8 e 9. Isaías 6, eu até não tenho usado muito. Aliás, há muitos anos eu não usava esse versículo bíblico, em função de algumas pessoas dizerem o seguinte: não, em Isaías 6, os versículos 8 e 9, ali as palavras santo, 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 se referem ali a uma exaltação da majestade divina. Então, como existe o lugar santo, existe o santo dos santos, que é o superlativo. Então, santo, 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 seria um superlativo máximo. Seria o quê? A exaltação máxima da majestade. E eu ouvi durante algum tempo esse argumento. E até durante alguns anos não usei o texto de Isaías 6. Até que estudando vários comentários, eu descobri o seguinte: que essa história de exaltação da majestade não era uma ideia comum nos tempos de Moisés e dos profetas. É uma ideia o quê? Moderna. Que o hebraico antigo não usava isso. Agora, deixando de lado o argumento, não é, dos que defendem ou que atacam a Trindade, se santo, santo, santo é exaltação máxima da majestade, superlativo ou não, raciocine comigo. Quem foi que Isaías viu? Ele viu o Pai? Ou ele viu o Filho? Ou ele viu o Espírito Santo? O texto é o seguinte: depois disso ouvi a voz do Senhor. Está no singular. Ouvi a voz do Senhor. Ou seja, ele ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Quem foi que falou com Isaías? O texto diz que foi o Senhor Deus. Está claro em Isaías, o capítulo 6, que foi Deus o Pai que falou ali? Sim ou não? Sim ou não? João 12, 39 a 41. Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse quando viu a sua glória e falou dele. Queridos, João 12, 39 a 41 se refere a Jesus. Então João diz que Isaías viu quem? Jesus. Atos 28, os versículos 25 a 27. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías. Vai a esse povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. O apóstolo Paulo disse que Isaías viu e ouviu o Espírito Santo. Isaías viu quem, queridos? Santo, santo, santo. Ele viu o Pai, viu o Filho e viu o Espírito Santo. Está claro isso na Bíblia? Isaías viu o Senhor. João disse que ele viu quem? Hein? Jesus.
E o apóstolo Paulo diz que foi o quê? O Espírito Santo. Um único Deus e 3 pessoas. Entra isso na tua cabeça? Não entra. Eu não consigo explicar. E eu dou graças a Deus que eu não consigo explicar. Porque Deus é muito mais elevado do que eu. Só que a Bíblia revela que existe um único Deus. Que de uma forma que o Roberto Mota não explica hoje e não vai explicar nem no céu. Esse Deus, ao mesmo tempo, é 3 pessoas. Eu disse que eu não gosto de debates. Eu até gosto de debates, para ser sincero. Mas é que eu descobri que a maioria não leva a lugar nenhum. Então eu estava numa cidade não muito longe daqui. E pediram que eu fosse conversar com um senhor, um amado irmão, que não cria na Trindade. Apresentei para ele dezenas de versículos bíblicos. Ele apresentou algumas argumentações. Foi uma boa conversa. Uma conversa educada, uma conversa calma. Entre 2 cristãos e 2 pessoas educadas. Ao final, mais de 2 ou 3 horas de conversa, acho que até um pouco mais do que isso, ele disse, olha, não adianta, pastor, eu não creio, pronto. Bom, antes de orar e me despedir, eu disse, meu amado irmão em Cristo, o senhor crê na imutabilidade do caráter de Deus? Ou seja, Deus não pode mudar, Deus o Pai não muda. Isso é claro na Bíblia, isso é um princípio bíblico, é um princípio revelado na palavra de Deus. Deus não muda. Jeová não muda. Perguntei, o senhor crê nisso? Eu creio. Deus o Pai pode mudar ou não? Não, Deus o Pai não muda. Deus o Pai é imutável? Deus o Pai é imutável. Aí eu perguntei, Deus o Pai é eterno? Deus o Pai é eterno. E o Filho? Aí ele me disse, olha, pastor, já te expliquei. Eu creio que o Filho também é Deus. Mas é um Deus menor. Olha, Deus menor. Aí que começa a virar o quê? Politeísmo, né? Eu creio num único Deus. Aí ele já começou a explicar que cria em 2, né? Bom. Aí eu perguntei, Jesus é eterno? Não, Jesus não é eterno. Bom, o Filho não é eterno. O Filho não é eterno. O Pai é eterno, o Pai é eterno. Então me explica uma coisa, meu irmão. Se o Filho não é eterno, houve um tempo que o Pai não era Pai. Se houve um tempo que o Pai não era Pai, houve mudança no caráter de Deus. Porque esse Deus que não era Pai, em algum momento da eternidade, passou a ser Pai. Então houve mudança no seu caráter. Então Deus mudou. Um argumento simples, não é? Se Deus, o Pai, não pode mudar, se Deus é Pai eterno, obviamente, queridos, o Filho tem que ser o quê? Coeterno com o Pai. Há alguns poucos versículos bíblicos que mostram a divindade do Filho. João 1, embora tentem adulterar esse texto, não é? Especialmente a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, a tradução é esta mesmo, viu, irmãos? João 1, no princípio era o verbo, ou a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Diz ainda que todas as coisas foram feitas por Ele e nada, não é, foi feito sem Ele. Tudo foi feito através de Jesus, através da palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Porque um menino nos nasceu, é Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, é uma profecia messiânica. Nomes para o Messias. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta Isaías, inspirado por Deus, chama o Messias de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Queridos, eu não vou discutir com Isaías. Se Isaías chama o Messias de Deus Forte, eu creio. Se Isaías diz que Jesus é o Pai da eternidade, isso quer dizer que antes que existisse a eternidade, Deus o quê?
Deus o Filho era, porque ele é coeterno com o Pai. Romanos 9,5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. O apóstolo Paulo chama Jesus de Deus. O apóstolo Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Pedro chama Jesus de nosso Deus e Salvador. Jesus crucificado, de um lado um mau ladrão, do outro lado um mau ladrão. Essa historinha de bom ladrão não existe. Um ladrão dizia: tu não és o Cristo, não és o Filho de Deus, salve-se a si mesmo, desça da cruz e salve a nós também. O outro ladrão crucificado, juntamente com Jesus, ele olha para o outro e diz: não dá para você calar a boca aí? Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu ainda nem temes a Deus, ou tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Não precisa de um português mais claro do que esse. O que o ladrão diz para o outro ladrão? Será que você não teme a Deus, estando na mesma condenação? Então os dois ladrões estavam na mesma condenação de quem? Deus. Vejam a fé desse homem, queridos. Esse homem crucificado olha para Jesus e vê em Jesus o Filho de Deus, o Deus vivo. E crê que aquele ser que está morrendo ali ao seu lado é o que? Deus. Estamos na mesma condenação de Deus. Lucas 23, 40. Quando Cristo ressuscitou, apareceu para os discípulos. Tomé não estava entre eles. 8 dias depois, Cristo apareceu de novo e Tomé estava entre eles. Cristo dirige-se especialmente a Tomé, porque Tomé disse: se eu não puder ver e tocar, não vou acreditar. Aí Jesus dirige-se especialmente a Tomé: Tomé, sou eu mesmo, olha, pode me tocar, olha aqui, sou eu mesmo. Não sejas incrédulo, sejas um crente. Aí Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Eu dirigi uma palestra semelhante a essa, num bairro chamado Peri Alto, zona norte de São Paulo. À saída, uma pessoa de uma outra denominação estava me aguardando para conversar. Ele me disse: olha, esse texto que você usou aí de João 20, 28, para tentar provar a divindade de Jesus, é totalmente furado. Vocês, adventistas do sétimo dia, não sabem interpretar a Bíblia. Eu vou ajudar você. Eu fiquei atento. Então, meu irmão, me ajude, por favor. Olha a explicação que ele me deu. Disse: olha, estava Tomé com os discípulos. Quando Jesus apareceu, Tomé levou um susto e disse: ai meu Deus! Eu não creio que seja uma boa interpretação da Bíblia, não é? Eu penso que em sentido de reverência e adoração, Tomé disse para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Tito 2,13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. Bom, Isaías chama Jesus de Deus. Deus forte. O apóstolo Paulo chama Jesus de Deus. O apóstolo Pedro chama Jesus de Deus. Para mim já é o suficiente. Agora veja que interessante. Como é que Deus chama o Filho em Hebreus 1,8? Hebreus 1,8. Mas do Filho diz. Quem está falando? Quem está falando, irmãos? Mas do Filho diz. Deus o Pai está falando. Então Deus o Pai diz a respeito do Filho: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Se Deus o Pai chama Jesus de Deus, eu não vou discutir com ele, nem com nenhum irmão por aí. Eu fico com Deus. Eu estou em boa companhia. Deus o Pai chama Jesus de Deus, Isaías chama Jesus de Deus, Paulo chama Jesus de Deus, Pedro chama Jesus de Deus, os discípulos todos chamaram Jesus de Deus, os apóstolos todos. Eu fico com eles, acho que estou em boa companhia. Não vou discutir com Deus. Se Deus está chamando Jesus de Deus, eu aceito. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo,
e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João também chama Jesus o quê? De Deus, verdadeiro Deus e a vida eterna. Há 2 livros, O Desafio da Torre de Vigia, que você deveria estudar. E um outro livro, queridos, Radiografia do Jeovismo. Nesses 2 livros, há uma lista exaustiva de versículos que comparam Jeová com Jesus. Há uma tabelinha com dezenas e dezenas e dezenas de versículos bíblicos. O tempo não permite apresentarmos todos. Vou apresentar apenas alguns. Então o que eu vou mostrar agora? Versículos do Antigo Testamento que se referem a Jeová, e vou mostrar o paralelo no Novo Testamento com Jesus. Os primeiros textos são Zacarias 12:10. Eu vou comparar com João 19:37. Depois, Isaías 44:6, nós vamos comparar com Apocalipse 1:17 e Apocalipse 2:8. Vejamos. Sobre a casa de Davi, isso aqui é um texto, você vai para o contexto bíblico, é um texto que se refere a Jeová. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. No contexto, queridos, de Zacarias, o contexto se refere a Jeová. Planteá-lo-ão como quem planteia por unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12:10. Um texto para Jeová, Novo Testamento. João 19:37. Outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. A mesma frase usada para Jeová no Antigo Testamento é usada para Jesus no Novo. Assim diz o Senhor, assim diz Jeová, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Vejam bem, assim diz o Senhor, Jeová, Rei de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Só que Jesus usou as mesmas palavras para ele. Apocalipse 1:17. Quando vi, João teve a visão de Jesus. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem foi que falou, queridos? Foi Jesus. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Os mesmos termos usados para Jeová no Antigo Testamento são usados no Novo para Jesus e pelo próprio Cristo, não é? Anote os textos. Salmo 23:1. Jeová é o meu pastor. Aí Jesus vem e diz: eu sou o bom pastor. Salmo 27:1. Jeová é a luz. Só que Jesus disse: eu sou a luz, em João 8:12. Salmo 18:2 diz que Jeová é a pedra. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 10, versículo 4, diz que Jesus é a pedra. Jeremias 10:10 diz que Jeová é o Deus da verdade. E Jesus disse em João 14:6, eu sou a verdade. Jeová é o bom pastor, Jesus é o bom pastor. Jeová é a pedra, Jesus é a pedra. Jeová é verdade, Jesus é a verdade. Jeová é o primeiro e o último, Jesus é o primeiro e o último. E essa lista, como eu disse, poderia se estender aqui até por algumas horas. Mas acho que a essa altura já deu para entender o objetivo de eu colocar aqui os últimos versículos. Mostrar, queridos, que as mesmas palavras usadas para Jeová no Antigo Testamento são usadas para Jesus no Novo Testamento. Isaías 43. Voz que clama do deserto. É uma profecia em relação a quem? João Batista. Voz que clama do deserto: endireitai as veredas e preparai o caminho de Jeová.
Preparai o caminho de Deus, preparai o caminho do Senhor. Mateus 3:3 e Lucas 1:76 diz que João Batista preparou o caminho do Messias, preparou o caminho de Jesus. Então, o texto de Isaías 40, o versículo 3, usado para Jeová, é usado no Novo Testamento para quem? Para Jesus. Porque Jesus e Jeová, eles são o mesmo Deus, um único Deus e ao mesmo tempo três pessoas. Eclesiastes 12:7, falando sobre a morte, eu li esse texto ontem. Quando a pessoa morre, o que acontece? O pó volte à terra como era, e o espírito, né? O pneuma, volte a Deus que o deu. Quando a pessoa morre, o pó volta para a terra, e o fôlego de vida volta para quem? Para Deus. Atos 7, o versículo 59. Ao Estevão ser apedrejado, antes de morrer, ele olha para o céu e diz: Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quem foi que recebeu o fôlego de vida de volta? Quem? Jesus, que é Deus. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ao morrer, Estevão diz: Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O sopro de vida voltou para quem? Para Jesus, que é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. Vejam, a Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se todas as coisas foram feitas por Ele, não há exceção. Se Jesus é criatura, o texto está errado. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito por Jesus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é o agente criador. Foi Ele que disse: haja luz e houve luz. Foi Ele que soprou nas narinas de Adão um fôlego de vida. João 3, Êxodo 3, os versículos 13 a 16, vamos comparar com João 8, 58 e 59. São textos conhecidos. Eu estou indo bem rapidinho aqui para tentar fechar o assunto na palestra de hoje. Estava ali Moisés ajoelhado diante da sarça ardente. A sarça queimava, mas não se consumia. Jeová fala com Moisés e manda Moisés de volta para o Egito. Moisés aceitou, um pouco temeroso, é verdade, mas aceitou o quê? A ordem de Deus. Ele se levanta e volta para Israel. Volta para o Egito, desculpem, para libertar o povo de Israel. Ao se levantar, ele diz: olha, mas Senhor, eu volto para o Egito lá, mas eles são politeístas, eles têm tantos deuses ali. E depois, quando eu for conversar com o teu povo, com o povo de Israel, eles vão me perguntar que Deus foi que me mandou. Eu vou dizer o quê? Em outras palavras, qual é o teu nome, Senhor? Eu vou dizer que Deus me mandou, mas eu digo o quê? Qual é o seu nome, em outras palavras? O que Jeová disse? O que o Senhor disse? Eu sou o que sou. Você volta e diz: o eu sou me enviou a vós. Eu sou o que sou. Você vai e diz: o eu sou me enviou a vós. Em João 8, 58 e 59, estão ali de novo os judeus discutindo a respeito da pessoa de Jesus. E é uma questão simples, queridos. Ou o Senhor Jesus era quem ele dizia ser, ou ele era completamente lunático, completamente louco. Porque Jesus nunca deixou alguma dúvida de que ele era Deus. Mas, pastor, e os textos que aparentemente, ditos pelo próprio Senhor Jesus, que aparentemente colocam Jesus abaixo do Pai? Queridos, quando Jesus encarnou, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se e tomou a forma humana, em carne e osso, para morrer por você e por mim na cruz do Calvário. Nesse sentido, no plano da salvação, o Senhor Jesus, por livre e espontânea vontade, colocou-se o quê? Abaixo do Pai. Agora vejam, ou Jesus era quem ele dizia ser, ou era completamente louco, porque Jesus perdoava pecados, sim ou não? O que os judeus diziam? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus o quê? Perdoava pecados. Em certa ocasião Jesus disse: olha, mas por qual obra vocês me condenam?
O que é que eu fiz de errado? Cometi algum pecado? Cometi algum erro? Vocês me condenam por quê? O que que os judeus disseram? Não, não é por obra que te condenamos. Nós te condenamos porque você é homem e diz que é Deus. Sendo tu homem, faze a ti mesmo de Deus. Os judeus entenderam o que muitos não entendem, que Jesus claramente dizia que era Deus. E nessa ocasião, quando estavam discutindo a respeito da pessoa de Jesus, Jesus começou a falar sobre Abraão. Aí os judeus olharam e disseram: olha, não tens 50 anos e falas de Abraão como se o tivesse conhecido. Jesus olhou e disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Qual seria a concordância verbal correta aqui? Se ele simplesmente quisesse dizer que era mais velho do que Abraão, deveria ter dito: antes que Abraão existisse, eu era. Não foi isso que ele disse. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. O que é que os judeus fizeram, queridos? Pegaram pedras para matar Jesus. Porque Jesus disse claramente que era quem? Deus. Por isso ele ia ser o quê? Apedrejado. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem foi que falou com Moisés nessa sardiente, queridos? O eu sou. João 10, 30 a 33. O centro é o seguinte: eu e o Pai somos um. Jesus certa vez disse: olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Aí levantou essa questão: mas Senhor, mostra-nos, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Felipe que falou isso, né? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus disse: mas Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Você consegue entender? São duas pessoas. E Jesus disse que são o quê? Uma. Um único Deus. E ao mesmo tempo, três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. João 1,18. Esse texto mais claro impossível. Ninguém jamais viu a Deus, o Pai. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18. Algumas pessoas dizem: não, a tradução deveria ser: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Por que não devia ser essa tradução? E não é. Porque no original não está monogenes ruios. Monogenes ruios é filho único. No original, ou nos manuscritos mais antigos, está monogenes theos. Nunca alguém viu a Deus. O Deus único é quem o revelou. Então, João 1,18 chama Jesus de Deus o quê? Único. É o único Deus mesmo. E três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Vou falar um pouquinho agora sobre a divindade do Espírito Santo. Argumento comum por aí. Pastor Mota, se o Espírito Santo é uma pessoa, como é que eu posso ser batizado no Espírito Santo? Aí eu pergunto o seguinte: você crê que Jesus é uma pessoa, sim ou não? Você pode até questionar. Acho que a essa altura não deveria questionar mais. Mas você pode até questionar se Jesus é Deus ou não. Mas que é uma pessoa, todo mundo que concorda. Só que a Bíblia diz: revesti-vos de Cristo. Como é que eu posso pegar Jesus e vestir? Isso é uma forma de linguagem. Batismo no Espírito Santo, queridos, é uma forma de linguagem. Não é que eu estou mergulhando na pessoa do Espírito Santo. Na verdade, eu sou batizado pela pessoa do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala, por exemplo, em derramamento do Espírito Santo, a ideia é derramamento do quê? Do poder da pessoa do Espírito Santo. Então esse argumento: não, é uma energia, porque eu tenho que ser batizado dentro do Espírito Santo. Não, é uma forma de linguagem. Da mesma forma como a Bíblia diz: revesti-vos de Cristo. Como é que eu vou pegar uma pessoa e vestir? É uma forma de linguagem. Alguns poucos textos. O Espírito Santo é uma pessoa.
Alguns textos aparecem aqui no quadro, eu vou lê-los agora. Romanos 8, 27. Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Olha, o pronome pessoal é usado aqui em relação ao Espírito Santo. Ele. O Espírito Santo tem mente, e o Espírito Santo que intercede pelos santos, e o pronome pessoal é usado. Há algumas pessoas, profundas conhecedoras da palavra de Deus, que dizem que o Espírito Santo nada mais é do que a mente de Deus. Já ouviram essa história? Há pessoas que dizem, não, o Espírito Santo é a mente de Deus. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem mente, então é a mente da mente. Entenderam? Se o Espírito Santo é a mente de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo tem mente, então é a mente da mente. O Espírito Santo é uma pessoa, o pronome pessoal é usado aqui. Ele tem mente e ele intercede. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Você não pode dizer que são a mesma pessoa, queridos. O Espírito Santo, é mais um texto onde aparecem as três pessoas. O Espírito Santo, o Consolador, quem o Pai enviará em meu nome. São três pessoas aqui. Esse vos ensinará, pronome pessoal, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele fala, ele intercede, pronome pessoal é usado, ele ensina. Quando ele vier, de novo pronome pessoal, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo é enviado, ele ouve, ele fala, ele intercede, ele ensina. São atributos do quê? De uma pessoa. Agora eu faço um apelo, com todo amor e carinho. Se uma pessoa nem crê que o Espírito Santo é uma pessoa, como é que o Espírito Santo pode agir na vida dessa pessoa, desse indivíduo? Como é que eu vou discutir com alguém, por exemplo, que nem crê que o Espírito Santo exista, ou que é um ventinho, que é uma força? Se a própria pessoa do Espírito Santo não conseguiu convencer você, meu amado irmão, não é o pastor Roberto Mota que vai convencer. Agora entenda uma coisa. Você peca contra o pai e o pai perdoa. Você peca contra o filho e o filho perdoa. O único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. Me parece que ele não pode ser menor do que o pai e o filho, né? Porque o pecado contra o pai é perdoado, contra o filho é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo, Deus não pode perdoar. E eu pergunto para você, será possível, uma questão filosófica, que quando a pessoa diz que nem crê que o Espírito Santo exista, já pecou contra o Espírito Santo? Se isso aconteceu, meu irmão, não há nem salvação para você mais. Mas eu oro a Deus para que a pessoa do Espírito Santo continue agindo na tua vida, para que você entenda essa verdade simples na palavra de Deus. Pastor Mota, mas vai mudar alguma coisa? Se eu creio que é um só, um único Deus e uma única pessoa, ou se eu creio que é um único Deus e três pessoas, faz alguma diferença? Amado irmão, não faria nenhuma diferença se a Bíblia não dissesse que é um único Deus e três pessoas. Pastor Mota, faz alguma diferença, meu irmão, guardar o sábado, o domingo? Não faria nenhuma diferença se a Bíblia não dissesse que é o sábado. Faz alguma diferença se Jesus volta antes do milênio, depois do milênio? Não faria nenhuma diferença se a Bíblia não ensinasse de maneira muito clara a questão do milênio e das duas ressurreições. Pastor, vai mudar alguma coisa? Muda, porque eu assim diz o Senhor. Faz alguma diferença? Faz toda a diferença, porque é o que a Bíblia ensina, um único Deus e três pessoas. Não
entristeçais o Espírito de Deus. Ele pode ser o quê? Entristecido. No qual fosse selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. É uma pessoa, e é uma pessoa divina. Hebreus 9,14 diz que o Espírito Santo é eterno. Salmo 139, 7 a 10. A palavra onipresente não aparece no Salmo. Não anote o texto e vá procurar a palavra onipresente, porque ela não está ali. Mas a ideia está que a pessoa do Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo. A palavra onipresente não está ali, mas a ideia está. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Diz que o Espírito Santo sabe todas as coisas. Ou seja, ele é onisciente. 1 Coríntios 2, 10 a 11. Da mesma forma, não aparece o termo técnico onisciente, mas a ideia ali está. Salmo 139, lê inteirinho. Mostra que o Espírito Santo é onipotente. O Salmo 104, versículo 30, diz que o Espírito Santo é criador. Então vejam, é uma pessoa eterna, onipresente, onisciente, onipotente e é criadora. Logo, só pode ser uma pessoa o quê? Divina. É onipresente, onisciente, onipotente. O Espírito Santo é criador, é eterno, logo, são atributos de o quê? De uma pessoa divina. São os atributos de Deus. Eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, criador de todas as coisas. É uma pessoa e uma pessoa o quê? Divina. Eu rogarei ao Pai, de novo aqui, nas três pessoas. Jesus está dizendo, eu rogarei ao Pai. Disse no começo da palestra. Era um teatrinho, quando Jesus falava com o Pai? Não, são pessoas distintas. Eu rogarei ao Pai, mas o mesmo Deus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Dá para você entender que Jesus e o Espírito Santo são duas pessoas distintas? Eles não são a mesma pessoa. Vou ter que escrever em grego, em chinês, em russo, para você entender. Eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu vou dizer uma coisa para encerrar, queridos. Não entende quem não quer. Você pode ficar com a Bíblia ou com a teologia do louco. Camarada que só pega 2 ou 3 versículos bíblicos para soltar a flecha aonde ele quer. Se você estudar a Bíblia como um todo, eu tenho até um estudo que não foi preparado por mim, foi preparado pela comunidade judaica, mostrando a Santíssima Trindade no livro de Ezequiel. Talvez até apresente um dia, nunca o fiz. Que seja muito complicado, não. É que são tantas e tantas e tantas palavras em hebraico. Mas eu posso até passar o estudo para quem quiser. E, além dessa palestra que eu apresentei aqui hoje à noite, eu tenho mais 32 sobre o mesmo tema. Apresentei uma, tenho mais 32. E, infelizmente, o tempo não permite, poderia ficar aqui 33 noites só apresentando esse assunto. Que é um assunto que a Bíblia não desvenda nos mínimos detalhes, mas que de uma maneira muito clara ela apresenta. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. É um único Deus e ao mesmo tempo 3 pessoas. Você conseguiu entender isso ou não? Eu oro a Deus para que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida. E oro a Deus para que as pessoas sinceras continuem estudando o assunto. Mas leiam, retenham, sabe? Leiam tudo e retenham o que é bom. Eu tenho alguns livros de teologia em casa. Uns 4 ou 5 mil. A maioria absoluta não são livros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, eu leio, eu procuro, eu vou atrás. Eu mesmo já tive dúvidas em relação a algumas coisas. Agora, eu não me deixo levar por qualquer ventinho de doutrina. Porque alguns irmãos que agem da seguinte maneira:
eles não têm um alicerce. É como se eles estivessem na areia movediça. Um chega e puxa o camarada para cá. Aí outro vem e prega uma outra coisa, puxa o camarada para lá. Aí outro vem e puxa para cá. Aí ele fica assim. Sabe, a sua fé deve estar alicerçada no assim diz o Senhor, na palavra de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Nós vamos ouvir um hino agora, uma oração, como temos feito todas as noites. E eu vou orar a Deus agora. Pode vir, querida. Nós vamos ouvir um hino agora. E ao final eu vou orar para que o nosso Deus, o nosso único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abra a mente do Roberto Mota e de todos nós que estamos aqui, para que possamos entender toda a verdade bíblica. E queridos, conhecimento bíblico é importantíssimo. O principal conhecimento é da pessoa de Jesus. Mas o conhecimento bíblico, a revelação de Deus através da palavra, é fundamental para que você entenda o que é que o Senhor Deus quer de cada um de nós. Tome mais tempo estudando a Bíblia. Peça discernimento espiritual. Vá aos textos com o coração aberto, com o espírito desarmado e diga: Senhor Deus, me apresenta a tua verdade. Estude a palavra de Deus. Você vai ter uma vida melhor hoje e, acima de tudo, a vida eterna. E eu oro, queridos, e vou chegar em casa e vou orar de novo, sem saber o nome de algumas pessoas que provavelmente estão aqui hoje à noite. Eu vou orar para que você não peque contra a pessoa do Espírito Santo, porque aí será tarde demais. Aproveite, porque a porta ainda está aberta. Pode ser só uma frestinha, mas dá para passar ainda. Mas logo, logo a porta vai fechar. E se você não crer na pessoa do Espírito Santo, que é quem te convence do pecado, da justiça e do juízo, a porta vai se fechar muito antes do que você imagina. Ore a Deus e Ele vai te dar discernimento para entender todas as coisas. Vamos ouvir essa oração cantada e ao final então eu farei a última oração. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão. Não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos, irmãos, por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso.
tocar em suas mãos, ver as feridas no amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas no amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Levantemos-nos para a oração final. E vou fazer mais um apelo agora. Não ia falar mais nada, mas a pessoa do Espírito Santo impressionou minha mente mais uma vez e mandou eu dizer o seguinte: meu irmão, se você discorda do que foi dito aqui, é um direito seu. Não fique influenciando os irmãozinhos, alguns que não tiveram oportunidade de estudar e que qualquer ventinho vão atrás. Converse comigo sobre o assunto. Eu converso com qualquer pessoa a hora que quiser, onde quiser sobre o tema. Não só esse, qualquer tema bíblico. Não só esse, qualquer assunto bíblico, aonde quiser e a hora que quiser. É muito fácil pegar o irmãozinho, né, com todo o respeito que eu tenho, as ovelhinhas do Senhor, e ficar fazendo a cabeça. Vamos conversar, vamos bater um papo. Falei 1h30 aqui, eu posso falar mais 30 e poucas horas sobre o assunto, se eu tiver tempo e vontade de aprender. Mas eu já disse, se o Espírito Santo não abriu a tua mente, não sou eu que vou abrir. Mas eu creio que a maioria absoluta crê que existe um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quantos creem assim? Eu quero ver. Um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos orar. Amado Pai Celestial, estudamos dezenas de versículos bíblicos que apresentam a revelação da tua palavra. Cremos que existe um único Deus, que de uma forma que a nossa mente finita não pode compreender ao mesmo tempo, esse único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um único Deus. A Bíblia claramente apresenta essa doutrina. E nós queremos ficar única e exclusivamente com assim diz o Senhor. Que nós possamos gastar mais tempo para estudarmos a tua palavra. Que não sejamos movidos de um lado para o outro por qualquer ventinho de doutrina. Mas que a nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa vida religiosa esteja única e exclusivamente alicerçada no assim diz o Senhor. A maioria absoluta das pessoas que estão aqui, Senhor, nessa noite, entenderam a doutrina bíblica. Entendem a doutrina bíblica. Eu não sei, Senhor, se eu falo agora para alguém que está ouvindo ou assistindo esse DVD, para alguém que está assistindo o vídeo na igreja, ou para alguém que está no auditório nesse momento, alguém que não crê que Deus é ao mesmo tempo 3 pessoas. Eu oro por essas pessoas nesse momento, que a pessoa do Espírito Santo não abandone essas pessoas que estão aqui, Senhor, por favor. Insista com essas pessoas, insista com elas, para que elas possam abrir a mente e entender todas as verdades bíblicas. Que deixem o egoísmo, o egocentrismo, o orgulho próprio de lado e rendam-se à tua pessoa e rendam-se ao assim diz o Senhor. Pois oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome da pessoa do Espírito Santo. Amém, Senhor.